Tio, sua esposa está viva, disse a menina pobre ao milionário que chorava no funeral. Marcos Ribeiro, um empresário conhecido no ramo imobiliário de São Paulo, estava parado na beira do túmulo da esposa, observando o caixão lacrado à sua frente. Suas lágrimas se misturavam à água da chuva que caía. Era o terceiro dia após o acidente de helicóptero que supostamente havia tirado a vida de sua esposa, Laura. Marcos estava ali, parado, com a chuva batendo no seu rosto, sem nem ao menos perceber. A água parecia levar consigo toda a dor que ele sentia por dentro, como se as lágrimas não fossem suficientes para expressar a angústia que o corroía. A visão do caixão de Laura, fechado e imutável, não conseguia mais refletir a realidade. Ele ainda lembrava do sorriso dela, da leveza em seu olhar, da confiança que ela depositava nele, e tudo aquilo se desfez como um sonho bom demais para ser real. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ele era um homem forte, imbatível nos negócios, conhecido por sua frieza nas negociações e pela sua capacidade de tomar decisões rápidas e certeiras. Mas naquele momento, ele sentia como se tudo tivesse perdido o sentido. O helicóptero que havia caído no último fim de semana, sem avisos, sem sinais de perigo, levou Laura de uma forma que parecia mais um pesadelo. Ele não queria acreditar, mas a dor no peito não mentia. O pior era que ele não entendia como a vida de uma mulher tão cheia de vida tinha sido tirada tão abruptamente. A imagem do caixão lacrado parecia zombar dele, como se ele fosse incapaz de proteger quem mais amava. Aquela manhã fria de novembro, cheia de chuvas, parecia refletir a tempestade dentro dele. Marcos fechou os olhos por um momento, tentando se lembrar de um tempo em que a vida parecia mais simples, mais feliz. Mas ao abrir os olhos, a realidade o atingiu novamente. Laura não estava ali, e ele estava sozinho diante de sua perda. As palavras de consolo dos amigos e colegas que se reuniram em torno dele durante os últimos dias mal faziam diferença. Ele não conseguia ouvir, não conseguia absorver nada além da dor de ver aquele caixão à sua frente. Tudo o que ele queria era ter a oportunidade de olhar nos olhos de Laura uma última vez, de perguntar o que havia acontecido, de sentir o abraço dela mais uma vez, mas não havia mais tempo. Ela se foi. Foi então que ele viu algo, ou melhor, alguém. A menina surgiu como um fantasma no meio da cerimônia, um ser tão fora do lugar, mas que parecia ter um propósito claro. Ele a observou de longe, sem saber se estava vendo uma ilusão ou se aquela criança realmente estava ali. O que ela queria? Por que estava ali, no meio daquele cenário tão doloroso, onde apenas os mais próximos poderiam se aproximar de sua dor? Mas quando ela se aproximou, algo estranho aconteceu. Marcos sentiu um arrepio na espinha. A pequena menina, de aparência simples, olhou para ele com um olhar decidido, quase desafiador. Ela não parecia ter medo, nem hesitar em abordar o homem poderoso que estava à beira do túmulo de sua esposa. Ao contrário, ela parecia saber exatamente o que fazer. E foi nesse momento, com o coração apertado e a mente confusa, que ela falou: "Mas, Senhor, sua esposa está viva." As palavras da menina reverberaram no ar, cortando a tensão como uma lâmina afiada. Marcos sentiu o sangue correr para sua cabeça e o chão parecia se abrir sob seus pés. O que ela queria dizer com aquilo? Como podia ser possível? Laura estava morta, ele estava ali no funeral, olhando para o caixão de sua amada. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. A menina continuava ali, com seus olhos fixos nele, como se esperasse que ele acreditasse. Ele olhou para os lados, vendo todos ao redor ainda imersos na cerimônia, alheios àquela conversa estranha. "Quem é você?" ele perguntou, quase sem saber o que mais dizer. A sensação de estar perdendo o controle de tudo aumentava a cada segundo, e ele sentia que sua mente estava prestes a explodir com tantas perguntas sem respostas. Agora,
Marcos precisava entender o que estava acontecendo. Essa menina tinha algo a dizer, e ele precisava ouvir. Ele respirou fundo, tentando se recompor, enquanto a chuva ainda caía, misturando-se com suas lágrimas. O que mais ele poderia perder? Ele já estava no fundo, e parecia que a única maneira de encontrar um pouco de paz seria ouvir tudo o que aquela criança tinha para dizer. Uma garota de 12 anos chamada Sofia, com roupas simples e olhos decididos, se aproximou de Marcos, tocando suavemente seu braço. Sofia, com apenas 12 anos, não parecia ter medo de nada. Mesmo com toda a dor que pairava sobre o lugar, ela andou até Marcos sem hesitar, os olhos fixos nele, como se o conhecesse de outra vida. Sua presença, apesar da simplicidade, tinha algo de incomum. Ela não usava roupas de grife, nem possuía o semblante de alguém acostumado a estar entre as elites. Estava vestida com um simples vestido de algodão, com um tom desbotado de azul, e tênis gastos que pareciam carregar histórias de longas caminhadas. Mas havia algo nela que Marcos não conseguia entender. Ela o tocou levemente no braço, como quem pede permissão para interromper o sofrimento. Era uma ação delicada, mas suficiente para tirá-lo daquelas sombras em que ele estava imerso. Marcos olhou para ela, confuso, mas algo em sua expressão fez com que ele parasse e a observasse com mais atenção. Seus olhos, profundos e decididos, estavam longe de refletir a vulnerabilidade de uma criança comum. Eles transmitiam uma força silenciosa, como se a vida dela fosse marcada por algo muito mais pesado do que sua idade poderia sugerir. "Quem é você?" Marcos perguntou, tentando esconder a incredulidade na voz. Ele estava em um estado emocional tão frágil que qualquer pessoa que aparecesse naquele momento se tornava uma figura enigmática. Ela não parecia ser apenas mais uma pessoa tentando dar condolências. Não, havia algo mais naquela menina que o fazia sentir uma estranha sensação de desconforto. Algo que o puxava em direção a ela, como se ela tivesse um papel crucial na história que ele ainda não compreendia. Sofia, com um olhar firme e sem hesitar, respondeu: "Sou Sofia. Senhora Laura me ajudava em um projeto social em Jardim São Pedro. Eu vi sua esposa ontem, senhor, em Osasco. Ela está viva, só está escondida." Suas palavras rápidas e firmes saíam como um sussurro, mas com uma clareza assustadora. Marcos sentiu o coração acelerar. O que ela estava dizendo? Como assim Laura estava viva? Não poderia ser. Ele tinha visto sua esposa dentro daquele caixão. Ele tinha enterrado Laura. O choque foi imediato. A mente de Marcos não conseguia processar o que acabara de ouvir. Como poderia uma criança que ele mal conhecia dizer algo tão absurdo, tão impossível? Ele olhou novamente para o caixão, como se procurasse por uma explicação. Sua visão estava embaçada, as lágrimas misturadas com a chuva, criando um cenário onde tudo parecia se desmanchar. "Está brincando comigo, não está?" Ele perguntou, sua voz tremendo, sem saber se estava sendo manipulado ou se aquilo tinha algum fundo de verdade. Sofia não recuou, não esboçou um sorriso ou sinal de medo. Ela simplesmente permaneceu ali, firme, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Eu sei o que estou dizendo", respondeu, com uma confiança incomum para alguém de sua idade. "Ela pediu para eu vir até você, me pediu para entregar isso." Sofia puxou algo de dentro de sua roupa. Era um colar com um pingente de esmeralda que brilhou sob a luz da chuva. Marcos sentiu o coração disparar quando viu aquele pingente. Ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo que ele havia dado a Laura no aniversário de 10 anos de casamento. O impacto foi brutal. Ele olhou fixamente para o pingente como se estivesse vendo um fantasma. A mente de Marcos girava, tentando entender como aquilo era possível. Como Sofia tinha esse objeto, como ela sabia do colar, um presente tão pessoal, mas a menina não parecia estar brincando. Havia algo de genuíno nela, algo que, por mais inacreditável que fosse, fazia com que Marcos se perguntasse se ela estava dizendo a verdade.
A confusão aumentava ainda mais. De onde você conseguiu isso? Marcos conseguiu perguntar, com a voz embargada, a mente em frangalhos. Ele não sabia se estava perdendo a razão ou se estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Sofia o encarou diretamente, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez sentir que ela não estava ali por acaso. Laura me pediu para procurar o senhor. Ela disse que só você acreditaria em mim, respondeu Sofia com um olhar que não deixava margem para dúvidas. Ela está viva, senhor. Só precisa da sua ajuda. O que era real e o que era mentira. Marcos não sabia mais o que acreditar. Ele não podia simplesmente ignorar aquelas palavras, mas ao mesmo tempo sabia que a realidade que ele havia vivido nos últimos dias estava prestes a ser destruída. A dor, o luto, o funeral, tudo começava a fazer menos sentido. Marcos sentiu um peso na barriga, um pressentimento de que a verdade estava bem diante dele, mas ele não sabia o que fazer com ela. Ele olhou para Sofia e, sem saber o que mais dizer, apenas respirou fundo. Você tem certeza do que está dizendo? Perguntou, tentando manter a calma, embora seu mundo estivesse prestes a desmoronar. Sofia olhou fixamente para ele e disse em voz baixa: Mas, senhor, sua esposa está viva. Marcos sentiu um golpe no estômago. Ele olhou ao redor, sem entender. As pessoas continuavam focadas na cerimônia, alheias àquele diálogo. Marcos não conseguia processar o que acabara de ouvir. As palavras de Sofia soaram como um estrondo em sua mente, mas ele não conseguia fazer a ligação. Sua esposa, Laura, que ele havia enterrado com todo o peso da dor e da perda, estaria viva? Ele olhou ao redor, tentando encontrar algo que fizesse sentido naquelas palavras. As pessoas ao seu redor estavam imersas na cerimônia, chorando silenciosamente, ignorando o diálogo que acabara de acontecer entre ele e aquela menina. Tudo ao seu redor parecia surreal, como se a realidade estivesse desmoronando. Ele piscou várias vezes, buscando alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Mas isso não é possível, ele murmurou, quase sem voz. O caixão à sua frente estava lacrado, fechado, e o funeral fora marcado com todos os rituais necessários. Laura estava ali, ao seu lado, mas não fisicamente. Ela havia partido, ou pelo menos ele pensava que sim. A dor daquela perda ainda estava fresca em seu coração, a saudade imensa, a sensação de que a vida nunca mais seria a mesma sem ela. Então, como poderia Sofia, uma criança aparentemente sem qualquer vínculo com ele ou com a família, afirmar que ela estava viva? Ele olhou novamente para o caixão, a mente em completo turbilhão. Se Laura estava viva, por que ninguém a havia procurado antes? E por que ela estaria escondida? Será que ele havia sido enganado de alguma forma? Ele sentiu uma onda de raiva, de desespero e uma leve sensação de traição. Como algo assim poderia ser verdade? O que ele estava fazendo ali, com os pés enterrados em um funeral falso, se sua esposa ainda estava viva em algum lugar? O que isso significava para ele? Para o que ele acreditava ser a realidade? Sofia, então, parecia perceber a confusão que tomava conta de Marcos. Seus olhos continuaram fixos nele, como se soubesse que ele não acreditava nas suas palavras, mas como se estivesse disposta a provar que aquilo era real. Eu não estou mentindo, senhor, ela disse com firmeza, cada palavra carregada de um peso que Marcos não poderia ignorar. Eu vi sua esposa ontem. Ela está em um hospital em Osasco. Ela não morreu, apenas está escondida. Mas ela precisa de você. Aquelas palavras eram como um golpe direto. Marcos não sabia se a menina estava tentando ajudá-lo ou se estava apenas brincando com seus sentimentos. A mente dele estava em chamas. Ela falava como se fosse algo óbvio, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas para ele não fazia sentido algum. Como Laura poderia estar viva e ninguém lhe contar? Como ele, um homem que sempre esteve atento aos mínimos detalhes, nunca percebeu nada de estranho?
Ele tinha sido casado com ela por tantos anos e agora sentia que tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Sofia observava sua reação, esperando pacientemente. Ela sabia que estava lidando com um homem que tinha acabado de perder alguém que amava profundamente, mas ela também sabia que tinha algo muito importante para contar. Algo que, se ele aceitasse, mudaria toda a sua vida. "O que você quer que eu faça?" Marcos perguntou, a voz falhando, tentando se agarrar a qualquer racionalidade. Ele precisava de uma resposta clara, algo que trouxesse algum sentido àquela situação impossível. Mas o que ela dizia parecia tão real, tão convincente, que ele não sabia mais no que acreditar. O silêncio pairou por alguns segundos, enquanto Marcos tentava processar tudo o que acabara de ser revelado. Ele olhou para o pingente que Sofia ainda segurava, com a esmeralda cintilando nas mãos pequenas, e sentiu uma onda de esperança misturada com desconfiança. Algo dentro dele dizia que aquela menina não estava mentindo, mas a razão ainda o desafiava a acreditar. "Se você está dizendo a verdade, onde ela está? Onde está Laura?" Ele perguntou com a voz tremendo, a angústia de querer acreditar, misturada com o medo do que ele poderia encontrar. Sofia não hesitou. "Eu vou levar você até ela, senhor. Mas precisamos ir rápido, antes que seja tarde demais." Ela disse essas palavras com a mesma determinação que tivera ao chegar até ele no cemitério, e Marcos sabia que não tinha mais tempo a perder. Ele sentiu uma mistura de ansiedade e urgência, como se a última peça do quebra-cabeça finalmente estivesse sendo colocada. Mas ele não sabia qual era a imagem completa. Sem mais palavras, ele se virou e começou a caminhar em direção ao carro, com Sofia seguindo-o, a chuva ainda caindo ao redor deles. O que mais o aguardava? "Quem é você?" Marcos perguntou, tentando controlar sua raiva e confusão. Sofia respondeu: "Meu nome é Sofia. Laura me ajudava no projeto social em Jardim São Pedro. Eu vi ela ontem, senhor, num hospital em Osasco. Ela está viva, só está escondida." Marcos estava completamente atordoado. Aquelas palavras da menina, tão simples e diretas, pareciam ter virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele tentou juntar as peças, mas a raiva e a confusão dominavam seu corpo. Como podia estar ouvindo isso? Como poderia uma criança, que ele nunca tinha visto antes, dizer com tanta certeza que sua esposa estava viva? Ele olhou para Sofia, tentando perceber algum sinal de mentira em seu rosto, algo que provasse que ela estava inventando tudo, mas não encontrou nada além de seriedade e determinação. "Quem é você?" perguntou Marcos, a voz baixa e tensa. Ele tentou esconder a irritação, mas o tom de sua pergunta transbordava desespero. A raiva não era contra a menina, mas contra a situação toda. Como ele podia acreditar em algo tão absurdo depois de tudo o que tinha passado? Como poderia confiar em uma história como aquela, quando ele já tinha enterrado sua esposa, quando ele já havia chorado todas as lágrimas que possuía? Sofia, no entanto, não hesitou em responder. "Meu nome é Sofia," ela disse com a mesma firmeza, como se sua presença e suas palavras fossem a resposta para todas as perguntas que ele tinha. "Laura me ajudava no projeto social em Jardim São Pedro. Eu vi ela ontem, senhor, no hospital em Osasco. Ela está viva, só está escondida." Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela conhecia Laura? Ela sabia do projeto social em que Laura trabalhava? Ele se lembrava da paixão com que Laura falava sobre aquele projeto, do sorriso que ela tinha quando ajudava as pessoas. Mas como isso explicava o que Sofia dizia? Marcos queria gritar, queria negar tudo aquilo e voltar para a realidade que ele havia construído ao redor de sua dor. Mas ele sabia que não podia. Algo em Sofia, algo na maneira como ela falava, dizia-lhe que ela não estava mentindo. Ela parecia tão convincente, tão segura de si. "Eu não entendo," ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Como assim ela está viva? Como ninguém me disse nada?" O peso de suas palavras parecia mais pesado do que ele esperava. Como seria possível que ele tivesse sido deixado na ignorância?
Como poderia todos ao seu redor, até mesmo Laura, tê-lo enganado de tal forma? Sofia não parecia abalada. Ela não hesitou em dar-lhe a resposta que ele tanto queria ouvir. Ela me pediu para procurar o Senhor, disse ela, a voz suave, mas cheia de convicção. Laura disse que só você acreditaria em mim. Ela confiou em você, e é por isso que estou aqui. Aquela frase fez Marcos parar por um momento. Ela confiou nele. Laura confiava nele. O que isso significava? O que mais ele precisava saber sobre essa história? Ele sentia que estava no meio de um quebra-cabeça, onde cada peça estava fora de lugar, e ele não sabia por onde começar a encaixar. Os olhos de Sofia brilhavam com algo que Marcos não conseguia identificar. Ela parecia estar ali por um motivo, e ele sabia que, se fosse verdade, isso mudaria sua vida para sempre. Mas ainda havia tanto em jogo. Por que Laura havia feito isso? Por que ela estava se escondendo? Marcos sentiu um peso no peito, como se um turbilhão de perguntas estivesse se formando dentro dele. Ele precisava saber a verdade. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas ainda não sabia como. Você tem certeza de que está falando a verdade? Marcos perguntou, a voz quase falhando de tanto esforço para manter a compostura. Onde está minha esposa agora? Onde ela está, Sofia? Ele estava perdendo a paciência, a confusão tomando conta dele. Ele não sabia o que mais esperar. Só sabia que algo não estava certo, e ele precisava entender o que era antes que fosse tarde demais. Sofia permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos fixos nele, como se estivesse esperando o momento certo para dar a resposta que ele tanto queria ouvir. Eu vou levar o senhor até ela, respondeu Sofia finalmente, com a mesma calma de antes. Mas precisa ser rápido antes que seja tarde demais. E com isso, ela deu um passo à frente, pronta para guiá-lo para o que ele esperava ser a última parte de um enigma que ele mal compreendia. Marcos olhou para ela, a raiva e a confusão dando lugar a uma crescente sensação de urgência. Se havia uma chance de encontrar Laura, ele não poderia desperdiçá-la. Ele seguiu Sofia, sem saber ao certo o que o aguardava, mas ciente de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Marcos ficou atordoado. Ele olhou o pingente de esmeralda que Sofia estava segurando. Era o colar que ele havia dado a Laura no aniversário de 10 anos de casamento, 3 meses antes. A visão do pingente fez Marcos parar por um instante. O mundo ao seu redor parecia ter desacelerado, como se o tempo estivesse tentando lhe dar espaço para processar a realidade que ele estava começando a entender. A esmeralda verde brilhava intensamente nas mãos de Sofia, e tudo nele gritou de surpresa. Aquele colar era especial. Ele tinha dado aquele pingente a Laura no aniversário de 10 anos de casamento há 3 meses. Era um símbolo do amor deles, algo que ele escolheu com tanto carinho, pensando no que representaria a união deles. O colar tinha sido escolhido com cuidado. Cada detalhe refletia o sentimento de Marcos. A esmeralda era a pedra favorita de Laura, e ele havia feito questão de escolher uma joia única para que aquele momento fosse inesquecível. Ele se lembrou da expressão de felicidade dela ao abrir o presente e como ela sorriu com os olhos, o sorriso genuíno que ele tanto amava. Como o colar tinha ido parar nas mãos de Sofia. Ele havia visto aquele colar ao redor do pescoço de Laura quando a enterraram. Como ele podia estar ali, nas mãos de uma criança estranha, com uma história inacreditável? Você tem certeza de que isso é de Laura? Marcos perguntou, a voz tremendo, enquanto seus olhos estavam fixos no pingente. Ele não sabia se queria ouvir a resposta. Se aquele colar realmente pertencia a Laura, isso significava que ela estava viva, e tudo o que ele acreditava sobre sua morte poderia ser uma mentira. Sofia, vendo a reação dele, parecia não se abalar. Ela simplesmente assentiu, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tenho certeza, respondeu Sofia, com uma confiança que não combinava com sua idade. Ela segurava o pingente com cuidado, como se fosse um item valioso,
algo que deveria ser protegido a todo custo. Laura me pediu para entregar isso a você. Ela disse que só você acreditaria em mim. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas sei que ela está escondida, Senhor. As palavras dela ainda pareciam absurdas, mas o colar em suas mãos era real. Ele não podia negar isso. E se Laura realmente estava viva, por que ela o esconderia de todos? Marcos sentiu um nó na garganta, uma mistura de emoções que ele não conseguia controlar. A raiva que ele sentia agora não era mais voltada para Sofia, mas sim para a situação inteira. Por que Laura teria feito isso com ele? Ele não entendia. Ele havia perdido sua esposa, ele estava em luto, e agora descobria que tudo aquilo poderia ser uma mentira. Ele sentia raiva, frustração e, acima de tudo, um medo irracional do que poderia estar acontecendo. O pingente parecia ter uma magia própria, como se ele fosse a chave para algo muito maior, algo que Marcos não estava entendendo. Ele olhou para Sofia novamente, como se esperasse que ela tivesse mais respostas, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Onde ela está? Onde está Laura? Marcos perguntou com a voz mais firme agora, quase implorando para que a resposta fosse clara. A sensação de estar à beira, de descobrir uma grande verdade, mas sem saber como alcançar a linha de chegada, era insuportável. Ela está em Osasco, senhor. Ela está em um hospital. Eu não sei os detalhes, mas sei que está lá, e é para lá que vamos, disse Sofia sem hesitar. Suas palavras eram simples, mas Marcos sentia como se cada uma delas fosse uma pista para a verdade. Mas ele ainda não sabia como tudo aquilo faria sentido. Por que Laura estava escondida em um hospital? O que estava acontecendo? Ele sentiu que estava começando a cavar um buraco ainda maior, mas a necessidade de descobrir a verdade era mais forte do que qualquer dúvida que ele pudesse ter. Marcos não sabia o que pensar. Tudo o que ele podia fazer naquele momento era seguir Sofia. Ele não sabia onde a jornada os levaria, mas ele não tinha escolha. Ele precisava descobrir a verdade, mesmo que essa verdade significasse perder tudo o que acreditava. Com um último olhar para o pingente, ele se virou e começou a caminhar em direção ao carro. Ele sabia que essa viagem seria o ponto de virada de sua vida. O que ele descobriria a seguir? Só o tempo diria. Onde você conseguiu isso? Marcos perguntou sem acreditar. Sofia respondeu. Laura me pediu para procurar o Senhor e entregar isso. Disse que só o Senhor acreditaria em mim. Sofia falou com firmeza. Marcos não conseguia afastar o olhar do pingente. Cada vez que ele o via, mais perguntas surgiam em sua mente. Como poderia aquele objeto que tinha sido tão pessoal, tão único entre ele e Laura, estar agora nas mãos de uma menina que ele nunca tinha visto antes? Ele tentava racionalizar, buscando uma explicação que fosse razoável, mas nada fazia sentido. O que ele sabia era que aquele colar tinha sido dado com amor, com um significado profundo. Agora, ele estava ali, diante de Sofia, com o peso de uma verdade que ele não sabia se deveria acreditar. Onde você conseguiu isso? Marcos perguntou, sem esconder a incredulidade em sua voz. Ele sentia como se estivesse vivendo um pesadelo, onde as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma absurda. A raiva, a confusão e a desesperança se misturavam dentro dele, e ele não sabia mais o que era real. O que ele via na frente dele, a menina e o pingente, parecia ser mais uma mentira, mais uma peça de um jogo cruel que ele não sabia como jogar. Mas por alguma razão, ele não conseguia negar o que sentia. Sofia, sem hesitar, olhou diretamente nos olhos de Marcos. Ela não parecia intimidada, nem hesitante. A confiança dela era desconcertante, como se ela tivesse vivido um monte de experiências que alguém da sua idade nunca deveria ter vivido. Laura me pediu para procurar o Senhor e entregar isso, disse ela com firmeza, as palavras saindo de sua boca como se não houvesse dúvida em sua mente. Ela disse que só o Senhor acreditaria em mim. E foi nesse momento, com aquele olhar tão sério, que Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como uma criança poderia estar envolvida em algo tão complexo,
tão profundo e ainda assim falar com tanta certeza? Laura disse isso. Marcos perguntou mais para si mesmo do que para Sofia. Ele olhou para a menina com uma expressão vazia, tentando entender onde ele estava se metendo. A sensação de estar perdido, de estar em um labirinto de mentiras, o consumia. Mas havia algo em Sofia, algo em sua postura, que fazia com que ele questionasse sua própria visão da realidade. Ela parecia saber mais do que ele queria acreditar, e aquele conhecimento parecia ser o único fio de esperança que ele tinha para encontrar sua esposa novamente. Sofia deu um passo à frente, mais confiante do que nunca. Sim, senhor, disse ela, com uma firmeza que era impossível de ignorar. Ela disse que o senhor jamais acreditaria em mim, mas que eu deveria tentar. Ela me pediu para entregar o colar, e quando o senhor o visse, saberia que estou falando a verdade. Marcos olhou para o pingente mais uma vez, e pela primeira vez desde que a menina começou a falar, ele não tinha certeza de nada. A ideia de Laura ainda estar viva de alguma forma começou a parecer mais plausível, mas isso também trazia uma sensação de perigo, uma sensação de que ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A mente de Marcos girava enquanto ele tentava entender tudo o que estava acontecendo. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo desconhecido, onde cada resposta que ele encontrava gerava mais perguntas. Ele havia perdido Laura, ou pelo menos ele pensava que havia. Agora, a ideia de que ela estava escondida, esperando por ele, parecia mais real a cada momento. O que seria essa verdade que ele estava prestes a enfrentar? E o que mais ele não sabia? Sofia, sem esperar por uma reação, olhou para ele com uma expressão séria, quase desafiadora. Ela me pediu para procurar você, porque sabia que só você poderia ajudá-la. Ela continuou, sua voz mais suave, mas ainda carregada de uma confiança inabalável. Você é a única pessoa em quem ela confia, Senhor. Aquela última frase fez Marcos parar por um momento. Ele se lembrou de Laura, de como ela sempre confiou nele, como ela sempre o procurou quando precisava de algo importante. Ele olhou para a menina, ainda sem saber como lidar com tudo aquilo, mas um pensamento surgiu. Se havia uma chance de encontrar Laura, ele não poderia ignorar. Então, o que eu faço agora? Marcos perguntou com a voz quase imperceptível. Ele já não sabia se estava preparado para o que estava por vir. Mas o que ele sabia era que algo precisava ser feito. Ele precisava ir até ela. Sofia, sem hesitar, olhou para ele e respondeu de maneira direta, como se tivesse a resposta para todas as suas dúvidas. Vamos até o hospital, senhor. Não temos tempo a perder. E com essas palavras, ela começou a caminhar em direção ao carro, sem olhar para trás. Marcos a seguiu, ainda com a sensação de que estava em um sonho do qual não podia acordar. Mas mesmo assim, ele sabia que estava mais perto de entender a verdade. Marcos notou que seu sogro, Edson, estava conversando com Leandro, seu sócio, e ambos olhavam na direção dele. Edson sempre desconfiou de Marcos e não aprovava o casamento dele com Laura. Enquanto Marcos e Sofia seguiam em direção ao carro, algo chamou sua atenção. Seu olhar foi atraído por dois homens que estavam ao longe, conversando de forma discreta, mas ainda assim notavelmente intensos. Ele reconheceu imediatamente ambos, Edson, seu sogro, e Leandro, seu sócio. Ambos estavam a uma distância considerável, mas Marcos sentiu o peso do olhar de Edson sobre ele. Algo naquele momento o fez se sentir incomodado, como se ele estivesse sendo observado de perto, e não por uma razão boa. A tensão entre ele e Edson nunca havia sido segredo. Desde que Marcos e Laura começaram a namorar, Edson nunca aprovou o relacionamento deles. A animosidade entre os dois só aumentou após o casamento. E o fato de Marcos ter se tornado um empresário de sucesso no ramo imobiliário não ajudou em nada. Edson sempre foi um homem de princípios rígidos, que achava que Marcos não era bom o suficiente para sua filha.
Para ele, Marcos representava o oposto do que ele considerava um bom partido para Laura. Mas tudo isso havia sido deixado de lado quando a dor da perda de Laura os uniu, mesmo que de maneira amarga. Agora, Marcos sentia que algo mais estava acontecendo. O jeito como Edson e Leandro conversavam, com olhares furtivos e palavras baixas, o fez desconfiar. Ele sabia que Edson não confiava nele, mas essa sensação de ser observado não era apenas por causa de um desgosto antigo. Havia algo em seus gestos, algo em sua postura, que sugeria que havia mais naquela conversa do que simples desprezo. Talvez Edson estivesse ciente de algo que Marcos ainda não sabia, e isso o inquietava profundamente. Leandro, por sua vez, sempre fora mais próximo de Marcos, um sócio de negócios com quem ele compartilhava muitas das suas vitórias. No entanto, Marcos nunca o viu como alguém de total confiança. Leandro era astuto e sempre muito focado nos lucros, e embora fosse um bom parceiro de negócios, algo em seu comportamento sempre parecia calcular cada passo que dava. Se havia uma coisa que Marcos aprendeu ao longo dos anos, era que Leandro jamais faria algo sem pensar nas consequências para ele mesmo. E agora, naquele momento, ele não podia deixar de se perguntar o que Leandro estava fazendo ao lado de Edson. O que eles estavam discutindo, o que estava sendo planejado nas sombras. Marcos, tentando não demonstrar sua crescente apreensão, observou a conversa à distância. Ele não queria ser visto, mas sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Edson e Leandro trocavam olhares discretos, mas ele podia ver que havia algo mais ali. Não era apenas uma conversa de cortesia, como sempre tinham feito antes. Era como se houvesse uma aliança silenciosa entre eles, uma aliança que ele não tinha notado até agora. A questão era o que eles sabiam, o que eles estavam planejando. A raiva de Marcos aumentava à medida que ele processava tudo o que via. O homem que ele considerava seu sócio, Leandro, estava provavelmente envolvido em algo que ele não entendia. E seu sogro, Edson, com sua eterna desconfiança, parecia ter algo a esconder. Marcos sabia que não podia mais ficar ali apenas observando. Algo estava se formando diante dele, algo que ele não poderia ignorar. Ele precisava de respostas. Ele precisava saber o que estava acontecendo com sua esposa, e agora ele precisava entender qual era o papel de Edson e Leandro nessa história. Com o coração acelerado, Marcos deu um passo em direção aos dois, decidido a confrontá-los. Ele não sabia exatamente o que perguntar, mas algo dentro dele dizia que aquela conversa não era apenas uma coincidência. Algo estava sendo tramado, e ele não poderia mais esperar. Ele olhou para Sofia, que o observava em silêncio, mas não disse uma palavra. Ela sabia que aquele momento era crucial. Marcos estava prestes a entrar em um jogo maior do que imaginava, e ele não podia mais ignorar os sinais. Sofia explicou como chegou até o funeral. Peguei 2 ônibus. Minha mãe trabalha no hospital onde Laura está e foi assim que a vi. Marcos a olhou, tentando juntar as peças. A mente dele estava a mil, questionando se seria possível. O trajeto até o hospital parecia interminável para Marcos. Ele estava dentro do carro com Sofia, mas sua mente estava longe, tentando processar tudo o que havia descoberto. A informação de que Laura ainda estava viva, escondida em algum lugar, parecia mais um pesadelo do que uma realidade. Ele olhou para Sofia, que estava quieta, observando a rua pela janela. A simplicidade da menina contrastava com a tempestade que se formava dentro de Marcos. Ele não sabia se estava enlouquecendo ou se finalmente estava começando a entender algo muito maior do que imaginava. Sofia finalmente quebrou o silêncio. Peguei 2 ônibus até chegar aqui, ela disse com a voz calma, como se estivesse falando sobre algo cotidiano. Minha mãe trabalha no hospital onde Laura está, e foi assim que a vi. Marcos a olhou, tentando juntar as peças do que ela dizia. 2 ônibus. Como uma menina de 12 anos poderia ter chegado tão longe sozinha, em plena madrugada, para entregar uma mensagem tão importante?
Tudo aquilo estava fora de sua compreensão. Ele se sentia impotente, incapaz de lidar com a quantidade de informações que estava recebendo em tão pouco tempo. Então você tem certeza de que ela está lá, no hospital? Marcos perguntou, a voz quase tremendo. Ele não sabia mais o que perguntar. Cada resposta de Sofia parecia abrir mais perguntas, mais dúvidas. Laura estava em um hospital em Osasco, um lugar que ele nunca imaginaria que sua esposa poderia estar, ainda mais depois do que ele havia passado. Ele se perguntava se a menina estava certa, se ele realmente iria encontrar Laura ali ou se estava sendo levado a um engano ainda maior. Sim, senhor, respondeu Sofia sem hesitar. Ela está no Hospital São Vicente. Fui até lá com minha mãe várias vezes, e foi quando a vi, ainda ontem. A confiança de Sofia não passava despercebida. Ela parecia saber exatamente do que estava falando, e suas palavras não tinham o tom de uma criança inventando histórias. O que mais Marcos poderia fazer se não seguir adiante? Ele sabia que tinha que ir até lá e que as respostas que ele procurava estavam, de alguma forma, em suas mãos. Marcos olhou para a estrada à frente sem desviar os olhos. A mente dele estava uma confusão. Ele tinha perdido sua esposa. Ele a havia enterrado. Agora, ele estava indo atrás de uma mulher que supostamente estava viva, mas escondida. O que isso significava para ele? E o que estava acontecendo em torno de Laura, com Leandro e Edson, e agora com a misteriosa Sofia? Cada momento parecia mais surreal do que o anterior. Ele sentia como se estivesse em um jogo de tabuleiro, onde ele não sabia mais as regras, mas tinha que continuar jogando. Tem algo que você não me contou? Marcos perguntou, a voz agora mais séria, a curiosidade o consumindo. Como você sabia que Laura estava no hospital? Por que sua mãe não me avisou? Por que ninguém me disse nada? Ele precisava entender. Sofia olhou para ele e, pela primeira vez desde que começaram a conversa, Marcos viu um vislumbre de hesitação em seus olhos, mas ela rapidamente se recompôs e respondeu com a mesma firmeza que sempre teve. Minha mãe não pode falar sobre isso. O hospital tem suas regras e ela tem medo. Medo de o que poderia acontecer se alguém descobrisse que Laura está lá. A resposta de Sofia foi curta, mas carregada de algo que Marcos não soube identificar. Medo. A palavra ecoou em sua mente como um aviso. Medo do quê? Medo de quem? Ele não sabia o que esperar ao chegar no hospital, mas uma coisa era certa. As respostas estavam mais perto do que nunca. E com cada quilômetro que passavam, Marcos sentia que a verdade se aproximava, mas também sentia o peso de uma revelação que ele talvez não estivesse pronto para enfrentar. Está perto? Ele perguntou, quase sem perceber, olhando para o relógio no painel do carro. O tempo parecia arrastado, como se as horas passassem mais devagar enquanto ele se aproximava de uma realidade que ele ainda não compreendia completamente. Sofia assentiu, apontando para uma rua à frente. Sim, senhor. O hospital fica logo ali. E com essas palavras, a tensão no ar parecia aumentar, como se a vida de Marcos estivesse prestes a virar de cabeça para baixo. Ela está no Hospital São Vicente, em Osasco, num quarto isolado no último andar, disse Sofia, apontando para o local exato. Marcos, sem perder tempo, a conduziu até o carro. O Hospital São Vicente apareceu à frente, imponente e silencioso, como um gigante escondido nas sombras da noite. Marcos não sabia o que esperar, mas a sensação de urgência o consumia. Ele olhou para Sofia, que parecia mais calma do que ele jamais poderia estar. Seus olhos estavam fixos no hospital, como se já soubesse o que estava por vir. A cada metro que se aproximavam do prédio, Marcos sentia o peso do desconhecido sobre seus ombros. O que ele iria encontrar lá? O que mais estava escondido atrás dessas paredes frias e silenciosas? Sofia, sem hesitar, apontou para uma das laterais do hospital. Ela está no último andar, senhor, disse com firmeza, como se já tivesse estado ali muitas vezes, num quarto isolado. As palavras de Sofia tinham um tom de urgência que fez Marcos acelerar o passo.
O que significava aquele quarto isolado? Por que Laura estava sendo mantida em segredo? Ele sentia que estava à beira de descobrir algo muito maior do que imaginava, e isso o aterrorizava. Mas ele não podia parar agora. A verdade estava ali, esperando por ele, e ele sabia que não havia mais volta. Sem perder tempo, Marcos se dirigiu para a entrada principal do hospital. O olhar de Sofia não saía de cima dele, como se ela tivesse certeza de que ele faria tudo o que fosse necessário para chegar até Laura. E ele faria. Ele não podia mais viver com a dúvida, com a sensação de que tudo o que ele sabia poderia ser uma mentira. A porta giratória se abriu com um som abafado, e logo eles estavam dentro do hospital. O cheiro de desinfetante e o eco dos passos no corredor só aumentavam a tensão que já dominava o ambiente. "Vamos direto para o último andar", disse Sofia, sem hesitar, guiando Marcos pelos corredores frios e quase desérticos. Marcos sentia o peso de cada passo que dava. Ele estava indo em direção a algo que mudaria sua vida. Mas o que seria? Ele não conseguia pensar em mais nada além de Laura, de ter sua esposa de volta, de entender o que estava acontecendo. Mas também havia um medo crescente dentro dele, o medo de que ele pudesse estar entrando em algo que ele não poderia controlar. Eles chegaram a um elevador vazio e Marcos apertou o botão para o último andar. Ele não sabia o que esperar, mas seu coração estava acelerado, como se ele estivesse se preparando para o momento mais importante da sua vida. "Ela vai estar lá, Sofia?" Marcos perguntou, sua voz grave, refletindo a ansiedade que ele sentia. Sofia não respondeu de imediato. Ela apenas o olhou, com um olhar que não fazia promessas, mas que dizia tudo. Ela também estava em busca de respostas, e naquele momento, eles estavam juntos nessa jornada. A porta do elevador se abriu, e Marcos não sabia se estava preparado para o que viria. O corredor do último andar estava mais silencioso do que os outros. O cheiro de esterilização era mais forte aqui e a luz era mais fria. Sofia apontou para um quarto no final do corredor. Era um quarto isolado, como ela havia dito, com uma porta metálica que parecia mais um bloqueio do que uma simples entrada. A visão daquele quarto fez a respiração de Marcos falhar. Por que Laura estava ali? O que a fazia ser mantida em isolamento, longe de todos? A cada passo em direção à porta, ele sentia que sua vida estava prestes a mudar, para o bem ou para o mal. Chegando na porta, Sofia parou e olhou para Marcos, com os olhos cheios de algo que ele não conseguiu identificar. "Agora é com você", ela disse simplesmente, como se tivesse cumprido sua missão. "Laura está esperando por você." Marcos deu um último olhar para ela, respirou fundo e colocou a mão na maçaneta. O que ele encontraria lá dentro? Ele estava prestes a entrar no último capítulo dessa história, mas ainda não sabia se estava pronto para os segredos que ele descobriria. Enquanto dirigiam para o hospital, Sofia revelou que Leandro estava no hospital o dia anterior. Marcos, ainda desconfiado, queria entender o envolvimento de seu sócio. O carro cortava a noite fria de Osasco, e a ansiedade parecia pesar cada vez mais sobre os ombros de Marcos. Ele olhava para Sofia, que estava calada ao seu lado, mas seus pensamentos estavam longe, se afastando de Laura e se aproximando de uma figura cada vez mais inquietante: Leandro, seu sócio. O que ele estava fazendo naquele hospital? Por que ninguém tinha lhe dito nada sobre isso? A sensação de que tudo estava interligado e que ele estava sendo manipulado aumentava a cada segundo. Marcos se forçou a afastar os pensamentos sobre Leandro, mas era impossível não se perguntar qual era o papel do sócio na história. Foi então que, como se tivesse lido seus pensamentos, Sofia quebrou o silêncio. "Leandro estava no hospital ontem", disse ela, sem rodeios, como se estivesse contando algo simples, mas que carregava um peso imenso. Marcos olhou para ela, surpreso e confuso. "Leandro?", repetiu, tentando processar aquela nova informação. "Você tem certeza?" Sofia o encarou com um olhar decidido, como se não houvesse dúvidas sobre o que estava dizendo. "Sim, senhor.
Ele estava lá, no hospital, conversando com os médicos. Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre Marcos, e sua mente imediatamente começou a girar. Ele não sabia o que pensar. Leandro, seu sócio, no hospital? Ele tentava racionalizar, tentando encontrar uma explicação, mas não conseguia. Leandro estava ali, provavelmente envolvido de alguma maneira, e isso não fazia sentido. Eles haviam trabalhado juntos por anos, e apesar de serem diferentes em muitos aspectos, Marcos sempre achou que Leandro fosse leal. Mas agora, à medida que ele ouvia as palavras de Sofia, uma suspeita começou a crescer dentro dele. O que mais ele não sabia? O que mais estava sendo escondido? Por que Leandro estaria envolvido no segredo de Laura? Sofia, vendo a reação de Marcos, continuou, com a mesma firmeza. Eu vi ele ontem, senhor. Ele estava na ala dos médicos. Ele não me viu, mas eu o vi. Ele estava falando com um dos enfermeiros e parecia estar ali para algo muito importante. Marcos sentiu o estômago apertar. Ele sabia que não poderia ignorar isso. Se Leandro estava no hospital, ele precisava entender o motivo. Mas a ideia de confrontar seu sócio com isso, sem saber a verdade completa, o deixava inquieto. O que Leandro sabia sobre o que estava acontecendo? E o que ele tinha a ver com o desaparecimento de Laura? Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas não conseguia afastar a sensação de que estava se afundando em um mar de mistérios e mentiras. E o que mais você sabe sobre isso, Sofia? Perguntou a voz tensa, mas com um fio de desespero. Sofia olhou para ele com uma expressão pensativa antes de responder. Eu não sei mais nada, senhor. Só que ele estava lá, e isso me parece estranho. Aquilo foi o suficiente para Marcos. Ele sabia que precisava chegar ao fundo disso. Não importava mais o que ele tivesse que enfrentar. A verdade estava lá, no hospital, e ele não poderia ignorá-la. O carro fez uma curva e começou a se aproximar do hospital. A tensão estava no ar, e Marcos sabia que aquele momento mudaria tudo. Mas antes que ele pudesse continuar a pensar, a visão do hospital à frente o interrompeu. Ele não sabia o que o aguardava, mas sabia que cada passo que dava o levava mais perto de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. O que Leandro estava fazendo ali? Como ele estava envolvido na mentira que parecia se espalhar por todos os lados. Marcos sentiu que, ao entrar naquele hospital, ele estaria confrontando não só a verdade sobre Laura, mas também as mentiras que cercavam sua vida e suas relações mais próximas. Sofia contou que sua mãe, Célia, sempre trabalhou no hospital e que ela sabia de tudo. Minha mãe me contou que parece mais uma prisão do que um hospital, disse Sofia, deixando Marcos preocupado com o que poderia estar acontecendo. À medida que o carro se aproximava do hospital, o nervosismo de Marcos só aumentava. Ele sentia que estava à beira de algo grande, mas não conseguia visualizar o que exatamente. A situação estava se tornando cada vez mais estranha. Ele olhou para Sofia, tentando entender por que ela, uma criança, sabia tanto, e por que sua mãe, Célia, parecia ser a chave para toda essa história. Sofia percebeu o olhar de Marcos e, com uma expressão séria, decidiu revelar mais um pedaço do mistério. Sabe, senhor, começou Sofia, com a voz mais baixa e quase em um sussurro. Minha mãe trabalha aqui, no hospital. Ela me contou tudo. As palavras de Sofia caíram como uma pedra no estômago de Marcos. Como assim Célia sabia de tudo? O que ela sabia? Ele começou a questionar o quanto de tudo isso já estava sendo planejado, o quanto ele ainda não sabia. Minha mãe me contou que parece mais uma prisão do que um hospital, disse Sofia, sem qualquer hesitação. O tom da criança parecia grave, e isso apenas aumentava a sensação de que algo estava muito errado. Marcos olhou para Sofia, tentando entender o que ela queria dizer com aquilo. Uma prisão? Como o hospital poderia ser comparado a uma prisão? Ele tentou pensar nas palavras de Sofia, mas a imagem de Laura, isolada no último andar, o impedia de raciocinar claramente. Se o hospital era como uma prisão, o que isso significava para Laura?
E por que Célia, que supostamente sabia de tudo, não havia falado nada antes? A mente de Marcos estava uma confusão, e ele sentia um frio na espinha só de pensar na possibilidade de sua esposa estar presa, de alguma forma, naquele lugar. Minha mãe falou que Laura está sendo mantida lá, mas não de maneira normal, continuou Sofia com a voz ainda baixa. Ela está sendo mantida em segredo, como se ninguém pudesse saber. Não é um tratamento normal. As palavras da menina soavam como um alerta, e Marcos sentiu o peso de cada uma delas. O que estava acontecendo ali? Por que Laura estava sendo tratada assim? Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo, mas agora ele se via diante de um labirinto de mentiras e segredos que parecia impossível de decifrar. A ideia de que Laura pudesse estar sendo tratada de forma errada, de forma desumana, o consumia. Ele pensou por um momento, refletindo sobre tudo o que sabia até agora. Laura, a mulher que ele amava, estava viva, mas escondida. E agora ele estava prestes a entrar em um hospital que parecia mais um lugar de confinamento do que de cura. E o que mais sua mãe disse sobre isso? Perguntou Marcos, com uma urgência crescente em sua voz. Ele precisava de respostas. Ele precisava saber o que estava acontecendo ali antes que fosse tarde demais. Sofia olhou para ele com um olhar preocupado, mas que também carregava uma determinação que parecia não ter limites. Minha mãe disse que não é só Laura, respondeu Sofia, com a voz quase imperceptível, como se estivesse compartilhando um segredo. Ela disse que muitas pessoas estão sendo mantidas ali sem ninguém saber, como se fosse um lugar onde guardam as pessoas, mas ninguém pode falar sobre isso. Marcos não conseguiu esconder o arrepio que subiu pela sua espinha. O que ela estava dizendo? Muitas pessoas. E por que ninguém podia falar sobre isso? Algo muito maior estava acontecendo ali, e ele sentia que estava prestes a descobrir uma verdade aterradora. A mente de Marcos estava em frangalhos. Ele queria acreditar que tudo isso fosse algum tipo de erro, algum mal-entendido, mas as palavras de Sofia e a realidade do hospital diante dele o faziam duvidar de tudo. Ele estava entrando em um lugar que parecia ter sido feito para esconder, não para curar. E a ideia de que Laura estava envolvida nisso, presa entre aquelas paredes frias e silenciosas, o devastava. Ele sentiu que a resposta estava muito mais próxima do que imaginava, mas também sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre. Ao chegarem, Marcos se preparava para entrar discretamente e resgatar Laura, mas um novo desafio surgia. Os policiais começaram a cercar a área, e Marcos sabia que não poderia confiar em ninguém, nem mesmo em Leandro. Finalmente, o carro parou em frente ao Hospital São Vicente. Marcos sentiu que seus batimentos estavam acelerados, o suor escorrendo pela testa. Ele não conseguia mais pensar com clareza, a ansiedade tomando conta de cada fibra do seu ser. Ele não sabia o que estava prestes a encontrar, mas uma coisa era certa. Ele estava ali para trazer Laura de volta, para livrá-la do que quer que estivesse acontecendo naquele hospital. Ele olhou para Sofia, que estava ao seu lado, com uma expressão determinada. Mesmo sendo tão jovem, ela parecia saber exatamente o que fazer. Marcos se sentia mais perdido do que nunca, mas a presença dela lhe dava um pouco de força. "Vamos, senhor", disse Sofia com uma firmeza que contradizia sua idade. "É aqui que ela está. Não temos tempo a perder." Marcos assentiu, tentando se recompor. Ele precisava ser rápido, precisava entrar sem ser visto, sem chamar atenção. Sabia que Laura estava em algum lugar naquele hospital, em algum quarto isolado, mas o que ele não sabia era o que ele encontraria lá. A ideia de entrar em um lugar onde ela poderia estar escondida, isolada de todos, o aterrorizava. Mas ele não podia voltar atrás. Ele não tinha escolha. Eles começaram a caminhar em direção à entrada do hospital, mas quando se aproximaram, algo inesperado aconteceu.
Marcos viu ao longe a movimentação de policiais. A princípio, achou que fosse uma coincidência, mas à medida que se aproximavam da porta, ele percebeu que não era. Eles estavam cercando a área. O que estava acontecendo ali? Marcos se sentiu engolido pela tensão, pela sensação de que algo estava prestes a se revelar, algo que ele não estava preparado para enfrentar. Ele olhou para Sofia, que parecia tão calma, como se já soubesse que aquilo aconteceria. Temos que entrar agora, disse Marcos, o tom de urgência em sua voz evidente. Ele sabia que a situação estava ficando mais difícil a cada segundo. Mas os policiais estavam mais perto agora, e ele não podia perder tempo. Ele precisava entrar, encontrar Laura e sair antes que fosse tarde demais. Mas à medida que ele se aproximava da entrada, uma sensação estranha o invadiu. Ele sentia que os policiais não estavam ali por acaso. Havia algo de mais profundo acontecendo, algo que ele não sabia. Ele não podia confiar em ninguém, nem mesmo em Leandro, seu sócio, que agora parecia ser uma peça-chave em todo esse jogo. Os policiais começaram a se mover mais rápido, e Marcos se sentiu encurralado. Ele não sabia se deveria correr ou ficar, se deveria chamar a atenção ou se esconder. Sua mente estava em frangalhos, tentando encontrar uma solução, mas o pânico o tomava. Ele sabia que não poderia confiar nos oficiais, não depois de tudo o que tinha acontecido. Será que Leandro estava envolvido? Será que ele sabia o que estava acontecendo e agora estava tentando encobrir tudo? Marcos não sabia. Mas a sensação de desconfiança o estava consumindo. Ele estava em um labirinto onde ninguém parecia ser confiável, e ele era o único capaz de encontrar a saída. A porta de entrada do hospital se fechou atrás deles, e Marcos teve a sensação de estar entrando em um campo de batalha. Mas ele não podia parar. Ele olhou uma última vez para Sofia, que com a expressão grave o guiava pelo hospital. "Vamos, Senhor. Eles não sabem que estamos aqui", disse ela com a voz calma, mas cheia de urgência. Marcos não tinha tempo para mais perguntas. Ele precisava agir, precisava salvar Laura. Mas o que ele não sabia era que aquele lugar estava prestes a revelar segredos que poderiam destruir tudo o que ele acreditava. E se você estivesse prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre, mas ainda estivesse preso nas mentiras de quem você mais confiava? O que Marcos vai fazer ao descobrir os segredos sombrios sobre sua esposa e os envolvidos nessa história? Será que a verdade será revelada a tempo ou Marcos terá que pagar um preço ainda mais alto? Deixe sua opinião nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dele? E se você quer saber mais sobre essa história e outras histórias como essa, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar acompanhando tudo de perto. Não perca as revelações que virão.